Esse é o segundo vídeo de uma sequência de não sei quantos ainda sobre relacionamentos. No primeiro vídeo eu falei sobre os 3 pilares da conquista ou das relações. E agora eu acho válido, falar sobre o oposto disso, que é o término de relacionamentos, esse momento tão difícil aí para a grande maioria das pessoas. As pessoas passam por situações assim, eu vejo que extremas, degradantes, quando se fala de término de relacionamento, mesmo quando elas percebem que eles já não são mais positivos ou saudáveis para elas mesmas, mas isso acontece. Então eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos dentro dessas fases do término. Eu queria sair um pouco do que a gente vê sobre o luto e o luto dentro do término. Existem, e aí vocês podem encontrar na internet uma sequência de fases do luto. Eu não queria falar sobre isso, eu queria falar mais sobre algo da prática, algo que eu costumo vivenciar dentro da psicoterapia e de relatos dos meus pacientes e de experiências, enfim, de tudo isso. Bom, eu acho que o primeiro ponto sobre o término de relacionamentos que a gente precisa saber é como lidar com esse término de uma maneira saudável. A maioria das pessoas ficam buscando formas imediatas de amenizar o sofrimento delas, de anestesiar, e nesse primeiro momento o que eu percebo é que a primeira ação, o que é mais intuitivo para essas pessoas, é tentar uma reconciliação. E eu acho que essa tentativa pode ser válida no primeiro momento por 2 motivos. O primeiro motivo é que essa reconciliação pode ser algo possível, pode ser algo que ainda é válido para os dois, o que os dois ainda estão considerando, e que através de um ajuste, de um diálogo ali, pode ser que se resolva, ou para melhorar a relação, dar continuidade, dessa vez de uma maneira mais definitiva, ou então para entender que realmente aquela relação ela é inviável para os dois. Então esse é a primeira situação. A segunda situação são pessoas que realmente gostariam ainda de estar na relação, e geralmente essa pessoa é quem, digamos assim, não foi a favor do término, e essas pessoas fazem a última tentativa como uma maneira de tirar isso da cabeça. Olha, eu vou tentar aqui, eu vou mostrar que se depender de mim vai acontecer, vai ter continuidade, vão haver melhorias, adaptações, mas se a pessoa não quiser, pelo menos eu tento de vez tirar isso da minha cabeça. É claro que nessa segunda situação nem sempre funciona como a pessoa planeja, Ela vai lá e faz a tentativa uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, e promete e diz que vai entregar tudo, e se humilha, e fica aquela coisa realmente degradante que nenhum ser humano deveria passar. E tudo isso porque em um primeiro momento ela está vivenciando um pico emocional que impede que ela pense, raciocine e faça análise de maneira clara e até fidedigna mesmo. Eu acho que nessas situações de maior pico emocional, como é o caso do término de um relacionamento, cara, a última pessoa que você pode confiar nesse momento é você mesmo. Você com certeza não está pensando com clareza. Mas como eu disse, eu considero que essa segunda tentativa de diálogo, ela é algo válido, porque pelo menos se a pessoa souber que o parceiro ou a parceira realmente não quer mais dar chances, ela tem uma oportunidade de tentar olhar para frente e seguir com a vida dela. Então isso é o que geralmente acontece em um primeiro momento. Pronto, Matheus, fiz a tentativa de reconciliação, o parceiro, a parceira não quis voltar, agora eu preciso seguir em frente, ou então tentamos e realmente não funcionou, foi até pior do que a gente imaginava, do que a gente esperava e do que estava antes do término, então isso já não é mais uma opção. Aí a gente vai para uma segunda parte. Nessa segunda parte, a pessoa ela vai vivenciar sintomas realmente de abstinência, porque o relacionamento, além da questão sentimental envolvida, inerente a uma relação amorosa, existe também a parte comportamental, onde a pessoa tinha hábitos ali com o parceiro ou uma parceira que criam um caminho, um rastro no cérebro da pessoa, e o nosso cérebro tem a tendência a querer repetir aquilo que a gente já faz com frequência. Vocês podem perceber isso na rotina de vocês, através de comportamentos que vocês têm que são negativos, Todo mundo tem um comportamento ali que é meio disfuncional, como por exemplo a procrastinação, e com o relacionamento não é diferente. Então, por exemplo, aquele ritual matinal de acordar, oi, bom dia, como é que você dormiu? Isso é uma coisa que quando você acordar,
o seu cérebro vai sentir falta. Isso vai fazer você ter sentimentos de tristeza, um baixo nível de energia, vai fazer você se sentir desmotivado, um nível de desesperança mais alto, vai se sentir solitário, enfim, tudo isso. Parecido até com sintomas depressivos também, além dos sintomas de abstinência. Eu digo abstinência porque você vai ficar tentando de alguma forma se reconectar, obter informações sobre a pessoa, então você vai ficar ali muitas vezes buscando as redes sociais dessa pessoa, tentando saber o que ela está fazendo. Se não tiver informações nas redes sociais delas, você vai começar a procurar de amigos, dos parentes, para ver se encontra alguma coisa ali. Vai ficar realmente como uma pessoa viciada, um adicto, tentando encontrar maneiras de obter aquela gratificação, aquela dopamina, aquela serotonina e também, né, outros hormônios, outros neurotransmissores relacionados a pertencimento, como é o caso da ocitocina, né, que é um hormônio, um neurotransmissor diretamente relacionado às questões afetivas. Então, isso é o que vai geralmente acontecer, esses sintomas de abstinência. E o que é que eu digo para você? Você precisa se livrar de qualquer elemento, qualquer situação, qualquer coisa que vá te remeter à pessoa e vá gerar esses sentimentos em você. Até porque você ainda está num momento de muita fragilidade emocional. Isso pode fazer você buscar mais uma vez a pessoa, ter comportamentos impulsivos que vão ser prejudiciais para vocês, alguns em menor grau, né? Como, por exemplo, Matheus, eu vou descontar aqui na comida e eu percebi que eu estou comendo mais. Outros com risco um pouco maior, que é você consumir bebida alcoólica para tentar esquecer. Outros com risco emocional maior, que é você tentar se envolver de maneira indiscriminada com outras pessoas, o que é ruim para você, porque você não tem critério nenhum e você está somente usando aquela pessoa para cobrir um buraco emocional que você tem naquele momento. Isso entra também, né, numa questão de responsabilidade afetiva. Você está envolvendo uma terceira pessoa em problemas que você tem emocionais. Então, se livre de tudo que te conecte e que te remeta a essa pessoa. Eu sei que é algo difícil de ser feito, mas você precisa fazer. Então, bloquear a pessoa, ou em último caso, né, eu já acho que isso realmente é uma questão de último caso, pedir para a pessoa bloquear você. Eu acho que precisa existir um componente de autorresponsabilidade aí, que é: eu preciso fazer isso por conta própria, eu tenho que ter forças, eu tenho que ter comprometimento e eu não vou tentar, de alguma forma, terceirizar a minha responsabilidade de cuidar de mim mesmo a uma outra pessoa. Mas se você percebe que você realmente não tem controle sobre isso e que você vai ter uma recaída, peça para outra pessoa fazer isso para você. Eu vejo que na maioria dos casos onde as pessoas pedem isso, o parceiro ou a parceira apresenta alguma resistência, fala: nossa, não tenho motivo para fazer isso com você, então eu não vou fazer. E é compreensível, né, também esse posicionamento, mas você precisa assumir a responsabilidade de que é algo que passa por você e você não pode transferir esse investimento de energia psicológica e emocional, que é você se desvincular, você se desligar da relação. Então pronto, aí você diz: Matheus, eu já bloqueei a pessoa, já pedi que ela não entrasse em contato comigo, já pelo menos por um momento, não que a gente tenha criado alguma inimizade, não que eu odeie a pessoa, mas eu preciso desse tempo agora para me reconectar comigo mesmo. Bloqueei a pessoa, excluí as fotos, pedi um momento de afastamento dos parentes da pessoa. Feito tudo isso, a gente vai para um próximo passo, que é um processo de autoanálise, um processo de reflexão que é necessário. Você não pode de nenhuma maneira negligenciar isso daqui. Você não tem como dar seguimento a esse processo de superação do término e até entrar numa outra relação sem fazer essa reflexão antes. Você não vai estar preparado emocionalmente ainda para isso. E, de certa forma, você não criou uma maturidade, um aprendizado sobre o que deu errado na relação passada. Então você vai fazer o seguinte: você pode fazer isso com um papel, você pode fazer isso com um bloco de notas, você pode fazer isso no seu computador, mas você precisa fazer, que é: você vai fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre quem eu era antes do relacionamento. Então você vai pensar: eu era uma pessoa com iniciativa, eu era uma pessoa retraída, eu era uma pessoa com demonstrações afetivas com facilidade. Depois de listar tudo isso antes do relacionamento, você vai dizer:
quem eu era dentro do relacionamento. Então, dentro da relação eu melhorei essa minha capacidade de fazer demonstrações afetivas. Ou então a pessoa não gostava de demonstrações afetivas do tipo palavras de afirmação, né? Quer dizer, eu te amo, você é importante para mim. A pessoa tinha dificuldade com isso. Eu me adaptei a essa, digamos, linguagem da pessoa de demonstração afetiva e eu mudei nesse aspecto. Eu também parei de socializar mais com as pessoas, perdi isso, essa que era uma característica muito forte minha. E você vai dizer quem é você agora, depois da relação. E é claro, você não vai descrever você como sendo uma pessoa triste, uma pessoa que se sente sozinha. Esses são sentimentos momentâneos, vão passar. Você vai tentar fazer uma análise mais racional, que é: eu me tornei uma pessoa mais madura, eu entendi que não adianta forçar as relações, que as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar essas diferenças. Por que essa reflexão toda é importante? Porque ela te permite entender o que não funcionou dentro da relação, o que você mudou negativamente durante esse período, ou que você perdeu de característica, que era algo que era marcante para você, que você se orgulhava e que você gostava. Então é uma oportunidade para você tentar resgatar esses comportamentos, essas qualidades suas e se reconectar com você novamente. Então você vai fazer isso: quem eu era antes, quem eu fui durante e quem eu sou agora, certo? Uma outra coisa que você vai fazer, essa daqui também é muito importante. Você vai fazer o seguinte: você vai dizer quais eram os aspectos negativos da relação que te fizeram, por exemplo, terminar o relacionamento ou concordar com o término do relacionamento. Por que isso é importante ser feito? A gente tem uma tendência dentro de relações que é o seguinte: enquanto a gente está dentro delas, a gente consegue enxergar com muita clareza quais são os aspectos negativos e quais são as situações, as experiências e comportamentos do outro que gera sofrimento, gera prejuízo para a gente. Então a gente entra muito convicto na ideia de término. Supondo, eu sou a pessoa que vou terminar. Eu entrei muito convicto porque eu sei claramente o que está me gerando aquele sofrimento pontual. E eu termino. Só que depois de uma semana, 2 semanas, você vai tentar lembrar o porquê que você terminou e você não vai conseguir. Você só vai lembrar daqueles momentos positivos. Nossa, era uma pessoa tão maravilhosa na minha vida. Nossa, a família dessa pessoa me acolhia muito bem. Essa pessoa fazia de tudo por mim. E você vai esquecer os momentos de agressão verbal. Você vai esquecer dos momentos de negligência afetiva. Você vai esquecer dos momentos de desrespeito, de mentira, enfim, você vai esquecer de tudo que te fez terminar aquele relacionamento e vai ficar parecendo que para você mesmo, vai parecer que você tomou uma decisão ruim. E isso vai dificultar o processo de superação do término, mesmo que você tenha terminado. E isso pode gerar também um sentimento de culpa. Então é importante que você faça isso para manter as suas convicções e a sua clareza. Pode parecer até um pouco exagerado dizer isso, mas assim, o processo de superação do término de um relacionamento, todas as emoções que estão envolvidas nisso, se assemelha a um tipo de transtorno mental. Um transtorno de humor, por exemplo, que distorce a sua capacidade de sentir, de experimentar, de dar significado às coisas. Você age muitas vezes contra a sua própria imagem, eu digo, se submetendo a situações de humilhação. É algo que te desconecta da realidade durante um período. E por isso é importante que você tenha atenção, que você se segure, se apegue aos aspectos mais racionais da sua decisão, e é por isso que eu trouxe esses exercícios para que você venha fazer, venha realizar, e isso com certeza vai te ajudar. Um outro ponto importante sobre o término de relacionamentos é que muitas vezes a pessoa, caso o relacionamento não tenha terminado com um consenso, a pessoa que não concordava com o relacionamento, ela vai ver a reação, o processo de superação do parceiro ou da parceira e vai pensar o seguinte: nossa, parece que ela não me amava. Olha como ela já está muito bem, ela já está saindo com os amigos,
ela já comemorou, sei lá, o aniversário com muitas pessoas. Você vai ver isso acontecer e vai questionar as emoções, o sentimento dessa outra pessoa. Quando na realidade não se trata disso. Você precisa compreender o seguinte: o processo de cura desse término, de superação, ele acontece de maneira diferente em uma situação como essa, em que um dos parceiros que terminou. Por quê? Porque a pessoa que termina, ela está em um nível, em uma etapa diferente do processo de superação. Por quê? Porque você, quando tomou conhecimento do término, você começa o seu processo a partir dali. Enquanto que a pessoa que terminou, ela já vem, olha, há muito tempo passando por um processo de luto. O relacionamento para ela foi morrendo, as considerações que ela foi fazendo a respeito dessa relação já é um processo de luto. Então muitas vezes ela vem há semanas ou talvez até há meses fazendo isso. Então é por isso que essa pessoa parece estar lidando com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais maturidade ao término do relacionamento. Então é importante você saber disso. Primeiro, para você não se culpar, não se sentir injustiçado, porque dentro de uma relação adulta você não pode se ver completamente como vítima, a menos que você estivesse se relacionando com uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, né, que é o conhecido como psicopata, sociopata, ou com uma pessoa narcisista, mas ainda assim você precisa assumir a responsabilidade, então você não pode se ver como uma vítima. E é por isso que entender que a pessoa está vivenciando um processo diferente, porque ela já vivenciou o que você está passando agora, só que de maneira parcelada, enquanto você está pagando ali à vista, ela passou no crédito. Então, para ela, não é que foi mais fácil, não é que foi menos dolorido, é porque ela vivenciou isso de maneira gradual. Mas isso não significa que a dor dela foi menor, inclusive pode ter sido maior, porque se ela chegou a essa conclusão, talvez tenha sido por comportamentos seus, né? É importante dizer isso aqui também. Nesse vídeo eu quis falar sobre alguns, né, dos exercícios que são importantes nessa questão do término, lembrar sempre do autocuidado. Então, não deixar, por mais que exista um desânimo, uma dificuldade em relação a isso, não deixar de praticar exercícios físicos, não deixar de se alimentar bem, não deixar de se conectar com as pessoas de maneira nenhuma, tente se isolar. Eu sei que você vai precisar do seu momento para passar por esse término, mas assim, não se isole completamente. Converse com pessoas próximas da sua confiança, com amigos, não precisa se expor completamente. Se lembre de conversar com pessoas que tenham maturidade para absorver o que você está falando, sem fazer juízo de valor, baseado no que ela acredita e te culpar e te julgar por isso. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, compartilha com aquela pessoa que está passando por esse momento, se inscreve aqui que terão mais vídeos voltados para esse tema e para outros temas também relevantes para a nossa vida de maneira geral.